Irmãos, boa noite, graça e paz, é muito bom estar aqui. Eu sou o Paulo Alexandre e eu tenho uma palavra hoje de Deus ao seu coração. Quem tem a Bíblia, por gentileza, livro de Salmos, capítulo de número 51, Salmos 51. E que essa canção entoada por último pode ser na verdade nos nossos corações. Queremos, Senhor, o Teu nome engrandecer para sempre. Salmos capítulo 51, versículo 10. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Diz assim, esse salmo lindo de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Vamos de novo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te exalto, Tu és grande, Tu és poderoso. Ó Pai, obrigado por este culto. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa aqui presente, cada lar, cada casa, cada família aqui representada. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer em cada um de nós, na nossa casa. Eu tenho certeza que o Teu plano sobre cada um de nós vai se cumprir. Então eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem do mal, do pecado e do juízo. Fique à vontade para trabalhar no meio de nós. Fique à vontade, ó Espírito Santo, para ir nos nossos corações, na divisão de alma e espírito, juntas de medula, e fazer cumprir em nós a Tua vontade e o Teu propósito, que é bom, perfeito e agradável. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode assentar, pode ficar à vontade, glorificando a Ele que é justo, que é santo e que é poderoso. Queridos, o tema dessa campanha, ele é interessante, que ele vai falar sobre inabalável. Nada irá nos abalar. E quando veio a mim esse tema, eu comecei a orar a Deus. Esse versículo ficou pulsando no meu coração. Esse versículo vai falar de um grande homem, de um grande líder, o maior rei que até hoje Israel já teve, chamado Davi. Qual era o nome do rei, igreja? Todo mundo? Davi é um ícone para Israel, é um exemplo para nós. E Davi, depois de um pecado, depois de Deus ter o confrontado, ele vai fazer uma oração. E durante essa oração vem o versículo 10 do capítulo 51 de Salmos, onde ele vai dizer duas coisas distintas. Primeiro ele vai falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Interessante que, diferente do Espírito que ele pede para renovar, o coração ele vai falar cria. Por quê? Ainda não existia um coração puro em Davi. É por isso que ele vai pedir: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Interessante que quando Davi vai pedir um coração puro, ele já era rei. Ele já era rei. Ele já tinha dinheiro. Ele já tinha riqueza. Ele já tinha fama. Já era o grande rei Davi. Interessante que mesmo Deus, que Deus fala a Samuel quando rejeita Saul: escolhi um homem segundo o meu coração. Mesmo Deus tendo falado para Samuel que Davi era um homem segundo o coração dele, o coração de Davi ainda não era puro. E muitas das vezes isso acontece com cada um de nós. Viemos a um culto como esse, vemos a presença, cantamos, grande é o Senhor, escutamos testemunhos de milagres igual escutamos aqui hoje, mas muitas das vezes o nosso coração ainda não é puro o suficiente. Então eu quero que você pare um pouco e reflita um pouco na sua vida hoje. Será que o meu coração é puro? Será que hoje, se tocar a trombeta, se Jesus voltar, eu estou pronto para vê-lo? Se não, eu te convido, faça essa mesma oração. Diga: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Ó Pai, que o meu coração possa ser guardado por Ti, e que ele possa ter a pureza do Teu Espírito. Davi tinha tudo, mas ainda não tinha um coração puro. Por isso que ele ora: Pai, eu pequei, então cria em mim, ó Deus, um coração puro. Interessante que o versículo não termina aí. O versículo vai continuar dizendo: e renova um espírito inabalável. O coração puro ele não tinha, por isso que ele pede para criar, mas o Espírito já estava dentro dele. É por isso que ele vai dizer: renova. Ó Pai, o teu Espírito já está aqui, eu só preciso que ele seja renovado. E olha que interessante, me acompanha por gentileza quem tem a Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, olha o que acontece aqui. Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E olha o que acontece. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, o Espírito já estava com ele. O Espírito inabalável já estava com Davi desde o dia que ele foi ungido. É por isso que a oração dele vai ser: renova, porque já está aqui, só precisa de um renovo. Muitas das vezes nós já temos o Espírito de Deus, porque levantamos a mão e aceitamos a Jesus. E eu te comprovo isso na Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 13 vai dizer: em quem também vós estáis, depois que ouvistes essa palavra, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, nele quem? Jesus, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Então toda vez que eu venho aqui à frente, levanto a mão, e eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador na minha vida, eu já sou selado, eu já sou marcado pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, meu irmão, deixa eu te falar. Tem o Espírito Santo que Ele quer conduzir a sua vida. Tem o Espírito Santo que Ele quer conduzir a sua direção. Tem o Espírito que quer ir com você aonde você for. Basta você levantar a mão e dizer: eu aceito, eu creio, eu acredito e eu quero. Existe um Jesus que quer te conduzir. Quando então nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus já está conosco. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, tricotomia. Então quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus já começa a guiar o nosso próprio espírito. É por isso que Davi, quando vai orar, ele vai dizer: renova em mim um espírito inabalável. Interessante que gigantes se levantam todos os dias para nos afrontar. Se o nosso espírito não está forte, se o nosso espírito não está de pé, se o nosso espírito não está um espírito inabalável, nós nos apequenamos. O Espírito Santo de Deus então se apodera de Davi, se aposta de Davi, então transforma Davi num homem com um espírito inabalável, ou seja, pronto para vencer qualquer situação. Golias então se levanta para afrontar o povo de Israel. E Golias então começa a dizer: não existe homem o suficiente em Israel. E como se fosse pouca coisa, Golias então começa a afrontar o Deus de Israel. Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus de vocês que diz que é forte e poderoso? E aqui eu tenho uma lição muito grande. Gigantes se levantam na nossa vida todos os dias. Muitas vezes pessoas levantam para dizer: uai, você não ora? Uai, você não dizima? Você não oferta? Então por que você está caindo em dívidas? Então por que o Deus não te sustenta? Você fala tanto desse Deus e eu estou te vendo afundar. Cadê o Deus que está com você? É nessa hora que o Espírito tem que bater forte no meu e no seu coração e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Olha o que acontece aqui, me acompanha no texto por gentileza. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Davi vai dizer: que receberá o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus
vivo. Muitas das vezes nós estamos escutando afrontas contra o Deus que nós servimos e ficamos calados. Aquele gigante já estava afrontando o povo de Deus, já estava zombando de Deus há muito tempo. E cada dia que passa, aquele exército se apequenava e andava para trás. Eu não sei qual é o gigante que está zombando do Deus que você serve, mas eu profetizo sobre a sua vida hoje um espírito inabalável. Esse gigante não vai continuar de pé, esse gigante vai cair, porque você vai até ele, em nome do Senhor dos exércitos, em nome de Deus. Gigante não fica de pé diante daquele que tem o espírito inabalável. O povo todo estava calado, o povo todo estava quieto. Rei Saul estava dentro da tenda, o general Abner não fez nada. Chegou então Davi: quem é esse que ofende o nome do Deus vivo? Davi então enfrenta ele e diz, 1 Samuel 17, versículo 45 e 46, tu vens a mim com espada e escudo, mas hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu já profetizo sobre a sua vida, hoje esse problema acaba, hoje esse gigante cai, hoje essa situação vai ser resolvida, porque o Espírito de Deus está contigo. Não existe gigante, não existe demônio, não existe nada capaz de parar aquele que já foi selado e marcado pelo Espírito Santo de Deus. E no final da história nós já conhecemos: pedra na mão, atira, gigante cai e gigante é morto. Porque enquanto pessoas se deixaram abalar pelo gigante, existe um que não se abalou. Que você possa orar a Deus hoje e dizer: Deus, renova em mim o espírito inabalável. E a vida de Davi é marcada não só pelo gigante. Davi então mata Golias, se torna famoso, e as mulheres começam então a cantar: Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares. Só que a promessa ainda não tinha cumprido, porque a promessa de Deus para Davi era ser rei e não um general do exército. A promessa para Davi era ser governante e não apenas mais um soldado. Saul então fica com inveja, e nós sabemos da história, ele começa a perseguir a Davi. Davi então corre para cavernas. No meio daquela perseguição, no meio daquela luta, algo não muda em Davi. O espírito dele continua forte, o espírito dele continua inabalável. E me acompanha por gentileza, 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, olha o que diz: e preste atenção por favor. E disse Davi aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e que estenda a minha mão contra ele, pois é ungido de Deus. Preste atenção aqui, meu querido. Muitas das vezes nós temos a promessa, mas não acreditamos que ela possa cumprir, ou nos antecipamos aos fatos. Davi estava sendo perseguido, só que ele tinha uma promessa de ser rei. Ele estava com tudo na mão para matar Saul. Se ele faz aquilo, ele poderia pegar a coroa e colocar na cabeça. Só que se ele faz isso, não seria uma promessa dada por Deus, seria uma usurpação de um trono que ainda não era dele. Muitas das vezes nós nos precipitamos. Precipitar é ir de encontro ao precipício. Queremos a promessa, mas queremos para agora. Queremos viver o que Deus tem para nós, mas queremos o nosso tempo e não no tempo dele. Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo caçado, estava sendo obrigado a ficar preso em cavernas, fugindo da morte. Ele tinha promessa,
E ele tinha a chance de fazer isso. Só que o que ele vai falar? Não. No momento certo, na hora certa, Deus vai me sustentar e vai me dar a coroa. O tema dessa campanha está baseado em Salmos capítulo 16. Coloca para mim, por favor, Salmo 16, capítulo 8, versículo 8, que é o tema dessa campanha. E justamente o tema dessa campanha veio enquanto Davi estava dentro de uma caverna, fugindo de Saul. O versículo 1 vai dizer: Senhor, guia-me e me protege. E o versículo 8 vai dizer, olha que interessante, versículo 8 do Salmo 16: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Na minha versão está escrito o seguinte: tenho o Senhor sempre à minha mão direita, estando Ele à minha direita, e não serei abalado. Ele entendia a promessa que ele tinha para a vida dele, e nenhuma perseguição poderia abalar a fé que ele tinha em Deus. Deus já tem uma promessa da sua casa, meu irmão. Abraão, quando ele sai da terra da Ur dos Caldeus, ele recebe uma promessa de Deus dizendo: Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois de Abraão veio Jesus, que entrou na minha e na sua casa. Então Jesus na sua casa, a sua casa é bendita. Jesus na sua casa, a sua casa, ela é abençoada. A sua família, ela é abençoada. Não deixa nada te abalar, porque a bênção já está lá, porque você acredita num Deus vivo e num Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Davi não era abalado, porque eu sei da promessa que Deus tem para mim. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer: eu sei o plano que eu tenho para você, eu sei a promessa que eu tenho para você, eu sei o propósito que eu tenho para a sua vida. Então, se ainda não aconteceu, espera com paciência. Davi escreveu Salmos capítulo 40 e vai dizer: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um lamaçal e me colocou firme sobre a rocha. E Jesus, Ele é a rocha angular que sustenta a minha e a sua vida. Então, se ainda não chegou, não deixa isso te abalar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa vai acontecer, a promessa vai acontecer. Então não se abala, porque vai acontecer. Na caverna, ele não precipitou. Se ele mata Saul, ele se precipita e ele espera. Saul é morto por sua própria espada. Saul colocou a espada e se atirou nela. Dali então, as coisas começaram a acontecer para Davi. Imagina se ele se antecipa. Metade do reino ia estar com ele, a outra metade ia olhar: você usurpou o trono, você matou o ungido, você não é digno. Então, meu irmão, não se antecipe, permaneça firme, permaneça inabalável. Vai acontecer. E meu querido, a história então de Davi continua. Ele vira rei de Judá. Posteriormente ele vira rei sobre toda Israel. Ele então está no ápice, conquista Jerusalém, forma então um reino, coloca uma capital ali que foi Jerusalém conquistada, coloca todo o reino em dia. Se acha o tal, cheguei, a promessa se cumpriu, eu estou aqui. Porém é nesse momento da história de Davi que começa o declínio. Nós conhecemos a história. Ele peca. Quando ele peca, o Espírito de Deus se afasta. O meu pecado me afasta de Deus. O meu pecado, ele me deixa longe de Deus. O meu pecado retira de mim um espírito inabalável. É por isso que a oração, ele começa a orar dizendo: cria em mim, ó Deus, porque eu preciso de um coração puro. Mas eu pequei, mas eu me afastei, mas eu não sou mais digno.
O teu espírito não está mais forte. O teu espírito não está mais vivo dentro de mim. Renova em mim um espírito inabalável. Quando ele começa a orar, ele não se preocupa com o reino. O reino vai, o reino vem, isso para mim não tem relevância. Quando ele começa a orar, ele não se preocupa com a fama. A fama não é importante. Quando ele começa a orar, ele não se preocupa com o dinheiro. Riquezas Deus dá para nós a todos os momentos. Dinheiro vai e dinheiro vem. Mas ele começa a orar dizendo: Senhor, cria em mim, ó Deus, o coração puro. Renova em mim o espírito inabalável. Não retires de mim a tua presença. Sabe quem fez uma oração igual? Jó. Jó no meio do caos, no meio da ruína, sem mais nenhum tostão, porque vieram só notícia ruim. Jó, roubaram o camelo. Jó, roubaram um boi. Jó, queimaram plantação. Jó, seus filhos morreram. Só que Jó tinha uma coisa que não deixava ele abalar: o espírito inabalável. É por isso que ele diz: Deus me deu, Deus tomou, glorificado, adorado, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu te pergunto, meu irmão, está pronto para viver isso? Quando o dia ruim vier, porque ele vai vir, eu estou com o espírito inabalável. Quando o dia ruim vier, eu vou fazer igual Jó: Deus me deu, Deus tomou, glória e honra ao nome do Senhor. Ou no primeiro obstáculo eu começo a blasfemar, ou no primeiro obstáculo eu começo a perguntar: que Deus é esse? No primeiro dia ruim, na primeira situação difícil, no primeiro problema, eu já começo a questionar: cadê a promessa? Cadê o Senhor? O meu espírito começa a tremer. Davi peca. Quando ele peca, ele se afasta completamente de Deus. E interessante que para ele estava tudo bem, até que um dia o profeta Natan veio e o confrontou. Davi, tudo isso que você teve até hoje foi Deus que te deu. E o profeta Natan vai continuar dizendo: e te digo mais, Davi, o que você mais quisesse, só pedir a Deus, que Ele te daria. Mas você preferiu agir pela sua própria consciência. Mas você, Davi, preferiu agir pela sua própria força. Mas você, Davi, preferiu agir por si mesmo. Se esqueceu que o gigante só morreu porque o Espírito de Deus se apoderou de você. Davi, você só esqueceu que você sobreviveu lá na caverna porque o Espírito Santo não deixava você se abalar. Davi, você se esqueceu das proezas e grandezas que você só teve porque o Espírito Santo estava contigo. Jó não se abalou. E o capítulo 42 vai dizer: e Jó teve em dobro tudo aquilo que foi tirado dele. Muitas das vezes estamos na caverna, mas é na caverna que diferenciamos os valentes de Doeg. Muitas das vezes estamos escondidos, é que Deus está nos mostrando quem deve continuar com a gente durante toda a vida. Muitas das vezes estamos vendo o povo ficar perdido diante dos problemas, ver o gigante afrontando todo mundo. Mas é somente com o Espírito que eu tenho a força de encarar e vencer qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação ruim, qualquer tipo de armadilha que Satanás pode deixar na minha frente. Davi então começa a orar: pequei, contra ti somente pequei, mas Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Eu quero te convidar a ficar sobre seus pés. Louvor, me ajuda aqui.